Fala pessoal, recentemente vazou um vídeo íntimo de um pastor evangélico tendo relações com um fiel da igreja. Casos assim vêm pipocando mais e mais pela internet. Mas, como todos sabemos, não há nada exatamente de novo aí. Na Igreja Católica é gigantesca a presença de sacerdotes homossexuais, como nos aponta o livro O Armário do Vaticano, de Frederic Martel. Todos sabemos que as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, são lotadas de homossexuais em seu clero. Neste podcast, eu gostaria de discutir um tema específico desta realidade. Afinal, essas pessoas são vítimas da homofobia ou são algozes dela e até mesmo responsáveis por ela? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiser ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no Live Pix e coloque o final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. Para começarmos essa discussão, o ideal é iniciarmos pela mãe de todas as igrejas cristãs, o catolicismo. Como nos aponta o livro O Armário do Vaticano, desde seu início, a Igreja Católica, ao proibir padres de se casarem ou até de fazerem sexo, se tornou sociologicamente homossexual. Isso porque ela foi a válvula de escape para muitos rapazes que não queriam se casar por não se sentirem atraídos por mulheres, ou lésbicas que sentiam o mesmo e iam para o convento. E esse movimento existe desde sempre, passando até pela Idade Média. O próprio Santo Agostinho escreveu textos reprovando a homossexualidade, ao mesmo tempo que teve um caso de amor muito puro com um rapaz. Estou deixando na descrição um belíssimo artigo na revista Piauí sobre isso. A diferença entre os casos de homossexualidade na igreja hoje e antigamente é que hoje em dia temos a internet e ficamos sabendo das coisas. Antigamente, estas ocorrências ficavam restritas aos muros das igrejas ou para quem era membro delas. Porém, mesmo no caso dos sacerdotes heterossexuais, a imposição do celibato e a falta de convívio entre mulheres fez com que muitos homens acabassem cedendo a algumas práticas de sodomia, como atesta o julgamento dos templários, por exemplo. Claro que tem sempre quem diga que existem sacerdotes que sublimam o desejo sexual e blá 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 blá. Mas a verdade é que a proibição da canalização do prazer sexual, até mesmo por meio da masturbação, sempre foi permeada de hipocrisia e falsidade. E nas igrejas evangélicas, a coisa é apenas um pouco diferente. Talvez nelas hajam menos sacerdotes homossexuais, pelo fato de que os pastores podem ou até mesmo devem se casar. Isso disfarça mais. Porém, mesmo nessa realidade, não são poucos os casos de pastores que transam com fiéis, homens e mulheres, praticam fornicação, adultério e toda sorte de perversões. Ultimamente, podemos até dizer que está ocorrendo uma epidemia de abusos sexuais em igrejas. Aí vocês podem me dizer: Felipe, a carne é fraca, todos pecamos e não podemos julgar o nosso próximo. Olha, é verdade, eu concordo com tudo isso até a página 2, mas a coisa aqui é mais complicada do que um simples não julgar. Entenda uma coisa, meus caros, esses sacerdotes formam pessoas, tocam no coração delas. Em função de tudo sobre o que eles falam sobre a homossexualidade ou sobre afeminados não herdarem o reino dos céus, crianças têm depressão, jovens tentam suicídio e adultos têm suas vidas destruídas e atormentadas por culpa e medo do inferno. E enquanto isso, pastores estão fazendo a farra, praticando todo tipo de perversão, homossexual ou heterossexual. Então assim, entendam que a coisa é mais complicada do que não devemos julgar as pessoas. Indivíduos têm suas vidas destruídas por causa do que esses monstros miseráveis pregam, mas não praticam. E eles fazem isso com uma total desfaçatez e indiferença ao outro. Então, eu acho que está na hora de parar com essa coisa de não devemos julgar
E devemos chamar as pessoas às suas responsabilidades, sim. Vocês ouvintes também podem me perguntar: mas Felipe, você acha que vazar vídeo íntimo é legal? As pessoas não têm direito à sua intimidade? Então, direito à intimidade, sim. Mas o que elas não têm direito é a hipocrisia asquerosa. Ainda mais uma hipocrisia que destrói outras vidas. Eu já vi casos de gente, tanto homo quanto heterossexual, atormentada por causa de seus desejos sexuais em função do que aprenderam na igreja. Enquanto isso, o pastor mandando ver. Eu sinceramente não sei se esses indivíduos devem ser tratados com respeito, tá? Para aprenderem a lição, talvez essas pessoas tenham que ter suas vidas igualmente destruídas e caírem no ostracismo. E aí vocês podem me perguntar: mas Felipe, esses sacerdotes homossexuais não são vítimas de um sistema? Então, a gente tem realmente que discutir isso. Mas antes, não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E se puder contribuir com o Pix, ajuda muito o canal. Foi? Então beleza. Na análise da hipocrisia odienta de muitos sacerdotes, ainda que isso não se aplique a todos, a gente realmente não pode esquecer o aspecto sociológico da questão. Muitos homens que adentram o sacerdócio cristão, católico ou evangélico vêm de comunidades mais pobres, onde as opções de vida são escassas. E, para eles, as igrejas são sim uma porta de salvação. E quando eles começam a sua formação de padre ou pastor, realmente existe ali um sistema, uma doutrina e uma teologia que já existiam antes deles. E essas coisas provavelmente não vão mudar por causa de um ou outro indivíduo. Neste caso, sim, essas pessoas são, de certa forma, vítimas. Ou, em outras palavras, o efeito de causas externas a elas. Porém, há vários tipos de sacerdotes homossexuais enrustidos. Há aqueles que se formam e ficam de boas. Falam de amor ao próximo e caridade, em vez de patrulhar a vida sexual alheia e dizer que a homossexualidade é um pecado. Esses ficam calados porque sabem que têm o rabo preso. Porém, há aqueles mais desprezíveis. Sabem que são homossexuais e ficam tecendo comentários horríveis sobre a diversidade afetivo-sexual e de gênero. Nesses casos, eu tenho dúvidas se devemos olhar realmente essas pessoas como vítimas e não como seres desprezíveis. Há até um famoso padre católico na internet que fica tecendo discursos extremistas, homofóbicos, a favor da família tradicional e é bem alinhado com a extrema-direita. Mas, para quem é treinado, você olha para a cara dele e diz: gente, mas isso é uma bichona. Peço desculpas pela palavra chula, mas é a mais pura verdade. Será mesmo que nesses casos a pessoa não é ruim e tem uma alma apodrecida? Será mesmo? Porém, mesmo no caso dos sacerdotes cristãos homossexuais que levam suas vidas de boa, será que essas pessoas não devem ser chamadas um pouquinho ao pensamento crítico acerca da igreja, da Bíblia e da própria religião? Será que, ao integrarem uma estrutura homofóbica e não fazerem nada para mudar isso, eles não têm nenhuma parcela de responsabilidade? Se todos os sacerdotes saíssem do armário e se juntassem, alguma mudança ia causar em toda a estrutura teológica. Assim como um dia as igrejas já defenderam a escravidão com base na Bíblia. Há coisas que, se todo mundo se juntar para fazer, elas conseguem. No entanto, muitos dos sacerdotes homossexuais preferem ficar calados, ou se martirizando eternamente. Cara, se você está vendo esse vídeo, e é o seu caso, há muitas críticas às religiões no YouTube e que você pode facilmente encontrar. Neste canal mesmo há vários vídeos sobre isso. Procure se informar mais, pensar criticamente a religião, questionar a ideia de inferno e, por conseguinte, a própria ideia de pecado. Vá à luta, meu caro, se exponha, tenha dignidade. No final das contas, uma parte significativa dos sacerdotes cristãos, pastores ou padres, praticam a homossexualidade ou heterossexualismo fornicatório, ou mesmo se masturbam, algo proibido pela maioria das igrejas. E, no entanto, todo mundo prega contra essas coisas.
As igrejas parecem mais um imenso teatro de hipocrisia, onde quase ninguém pratica o que defende. E aqueles que tentam praticar quase sempre têm uma vida atormentada. Então por que eles continuam ensinando certas coisas? Ah, Felipe, é porque a Bíblia diz. Gente, a Bíblia é o modo como as pessoas da Idade do Bronze viviam e pensavam. Os indivíduos que escreveram aqueles livros não conheciam nem as bactérias e os vírus ou o espaço sideral. Vocês realmente querem viver e pensar da mesma maneira como aquelas pessoas? Se vocês não praticam o que a Bíblia diz, por que continuam nessa tecla? Mas e vocês, o que pensam sobre essas questões? Sacerdotes cristãos homossexuais são vítimas ou algozes de si mesmo? Nós devemos ter pena dessas pessoas ou chamá-las às suas responsabilidades? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!